algumas vezes a gente acaba assistindo alguns vídeos, né? Algumas palestras do pessoal, e vem algumas perguntas na nossa mente, como na minha, por exemplo, aconteceu há pouco tempo atrás. Eu ouvi, eu não lembro qual foi o vídeo, nem qual era o tema, mas eu sei que falava alguma coisa sobre grande multidão e 144 mil. E uma frase foi falada assim: nós sabemos que os 144 mil são aqueles que morreram para viver no céu. E a grande multidão são aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Bom, nesse momento, algumas perguntas surgiram na minha cabeça. Primeiramente, e essas perguntas são as mesmas que eu me fiz e fiz também para alguns, o que levou naturalmente a alguns embates com outros anciãos, que eu era do corpo de anciãos, com também o superintendente de circuito, que é o chefe dos anciãos do circuito, é o manda-chuva, o cacique, aquele que manda e os anciãos têm que abaixar a cabeça. Como eu não abaixei a cabeça, eu acabei sendo expulso do corpo de anciãos, porque eu prefiro crer no que a Bíblia ensina e não naquilo que homens dizem que a Bíblia ensina. E eu questionei justamente isso. Onde é que na Bíblia diz que os 144 mil morrem para ser reis e sacerdotes no céu? Primeira pergunta. Ah, mas a Bíblia diz que eles serão reis e sacerdotes em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Meu amigo, não vem com essa conversa fiada. Você pode citar qualquer argumento da organização Torre de Vigia, da qual fiz parte, porque eu também usava esses mesmos argumentos para tentar defender essas teologias implantadas na nossa mente pelo corpo governante. Mas elas não cabem mais para mim, porque para mim o que prevalece é aquilo que a Bíblia diz. Primeiramente, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 não fala de 144 mil. Procura ali, você pode procurar na Bíblia inteira. Você só vai encontrar em 2 lugares a descrição de 144 mil. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 7, de 1 a 8. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5. Aí você vai encontrar falando dos 144 mil. Porém, em nenhuma dessas 2 ocorrências, você encontra nenhuma expressão que diz que eles morreram para ser reis e sacerdotes no céu. Em nenhuma delas você encontra isso. Que eles são aqueles únicos que podem comer e beber do pão e do vinho na ceia do Senhor. Você não encontra isso. Você não encontra nenhuma expressão que diz que só esses 144 mil são os filhos de Deus. E os outros não são. Você não encontra nenhuma parte desses 2 textos que nós citamos, Apocalipse 7, de 1 a 8, Apocalipse 14, de 1 a 5, em nenhuma delas que diga que são apenas os 144 mil que são o trigo, e os demais são, então, o joio. Portanto, essas colocações forçadas, né, empurradas goela abaixo pela Sociedade Torre de Vigia para os membros, dos quais eu fiz parte também, para mim não tem mais peso nenhum mesmo. Então, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz que muitos serão reis e sacerdotes, não diz que são 144 mil. Então, tentar associar esse texto com o outro é uma forçação de barra feita pelo corpo governante. E outra, dizer também que eles morreram e foram ressuscitados, também é outra forçação. O texto não diz isso. Pode ler, você pode ler à vontade. Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 8, e ver em que momento que diz que eles morreram e foram ressuscitados. Em que momento diz isso? Pode ler Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 5, e veja em que momento que diz que eles morreram e foram ressuscitados para viver no céu. Em qual momento que diz isso? Não diz. Outra, a grande multidão sobreviveu à grande tribulação. Eles são sobreviventes, porque eles passaram com vida. Onde que no texto diz isso? O texto só diz que esses são os que saem da grande tribulação. Não diz que eles morreram e foram ressuscitados. Não diz que eles também passaram com vida. Só diz que eles saem. Não diz que eles saem porque estavam sempre vivos, ou que eles saem porque eles morreram e foram ressuscitados e saíram, portanto. Não diz isso. Então, dizer que eles são sobreviventes porque passaram com vida é uma interpretação forçada. O texto não diz isso. Dizer que o texto quer dizer isso é uma forçação. É o que se chama de dogmatismo. Essa é a minha opinião. E também dizer, mas a grande multidão está na terra e, portanto... Mas onde que o texto diz isso?
que a grande multidão está na terra. Ela diz, na verdade, que eles estão ali nos pátios, no templo, e dizendo e louvando ao Senhor com compridas vestes brancas. Se você comparar os compridas vestes brancas para a grande multidão, você vai ver que Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, no contexto diz também que os que serão reis e sacerdotes vestem compridas vestes brancas. Logo, eu deveria concluir que os da grande multidão são reis e sacerdotes. Mas a sociedade Torre de Vigia não vê assim. Então, olhar a Bíblia e tentar ler a Bíblia do jeito que o corpo governante diz nas suas publicações, conduz as pessoas a enganos. Tem conduzido, e isso é evidente, baseado nas grandes mudanças e diversas mudanças que eles têm feito nas suas doutrinas e teologias ao longo dos séculos, dos anos, das décadas. Diversas vezes eles modificam. Ora, os 144 mil representam tantos, ora, os 144 mil são escravo fiel discreto, ora, os 144 mil não são escravo fiel discreto, ora, a grande multidão é isso, ora, a grande multidão é aquilo. Ou seja, eles não têm noção do que estão falando. Eles falam o que eles quiserem de acordo com aquilo que interessa para aquele momento. Agora, cabe a você decidir se você segue só aquilo que está na Bíblia, realmente, ou se você acredita e segue, né, variavelmente, conforme a vontade deles, aquilo que o corpo governante diz. Eu prefiro, particularmente, seguir aquilo que a Bíblia ensina e não mudar. Porque não há variação na virada da sombra, conforme as luzes do Pai das luzes celestiais, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. O conhecimento que vem dele não varia. É retilíneo, é constante, não há variação. A de líderes religiosos humanos varia conforme o bel prazer deles, porque eles não têm noção do que estão falando. Bom, era só esse detalhe, esse lembrete que eu queria trazer para vocês mais uma vez. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.